Paz do Senhor a todos, amém. Me chamo Ademir Martins e faço parte da Igreja Batista Renovada. É um prazer tê-lo aqui em nosso canal. Seja bem-vindo e que Deus os abençoe. Vamos começar a partir de hoje uma série de estudos voltados à família cristã e os seus propósitos. Vamos refletir na palavra do Senhor, de onde podemos aprender grandes ensinamentos acerca do que é família e dos seus propósitos para o reino dos céus. Vamos ter um tema hoje bastante específico no texto de Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. E teremos como tema a família de volta ao altar do Senhor. Vejamos, podemos abrir nossas Bíblias e que possamos ler o texto que está descrito em Josué capítulo 24, amém? Que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar, amém? Senhor Deus, santo e bendito Deus, Senhor, te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que tem feito na família do teu povo, Senhor. Pai amado, abençoa todo aquele, ó Deus, que está a escutar, Senhor, essa palavra, ó Deus, que vem encontrar guarita em nossos corações. E que possamos tão somente, ó Pai amado, te louvar e bendizer o teu santo nome. Amém. Vamos falar um pouco hoje sobre família. E quando olhamos a palavra família, a gente, dentro da família, né, a família é o palco das nossas maiores alegrias, mas também é o cenário das nossas maiores dores ou das dores mais profundas. É na família que celebramos a vida, celebramos, podemos dizer que o nascimento de algum parente que nasce dentro da casa. É na família também que choramos as grandes dores e perdas, porque por mais que saibamos que não estamos aqui eternamente na terra, saibamos que um dia esse corpo vai perecer, não estamos preparados para a morte. É na família também que nutrimos os nossos sonhos, ou dividimos também os nossos sonhos com os nossos parentes. Mas também é na família que vemos os nossos sonhos sendo transformados em pesadelos. A família está no lugar especial no reino de Deus. E é justamente sobre a família que vamos falar hoje um pouco, para que a gente possa refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. Quando olhamos esse texto de Josué, no capítulo 24, a gente tem o capítulo 23 como uma grande introdutório dentro do capítulo 24, podemos dizer que um grande pano de fundo para o capítulo 24. Porque no capítulo 23, Josué ele vai reunir o povo para fazer um grande sermão a toda a liderança de Israel. E esse sermão, segundo alguns estudiosos, ele vai dizer que é um pouco semelhante podemos dizer que é um testamento, ou seja, antes do pai falecer, ele reúne toda a família e ali vai começar a separar os bens e dizer qual é a parte de cada um. Isso seria mais ou menos o que Josué ele faz aqui no capítulo 23. Ele reúne o povo, como aqui é dito no capítulo 23, verso 1, passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel, todos os seus inimigos em redor, sendo Josué já velho, entrados em dias, chamou Josué a todo Israel. Então ele reúne todo Israel e vai agora falar algumas palavras para que assim venha a fortalecer o povo durante essa jornada que vão ainda estar
dentro de Canaã. Algumas terras que ali não foram conquistadas e deveriam ser conquistadas pelo povo, para que o povo assim pudesse usufruir da promessa que Deus tinha feito. Os seus últimos momentos de vida, ou seja, Josué aqui já estava bastante velho, como enfatiza no capítulo 13 de Josué, que ele estava velho em dias, ou seja, já estava numa idade avançada. E como numa idade avançada, ele se preocupou imensamente com o futuro do povo. Isso aqui um líder, ele vai fazer como uma grande característica sua, se preocupar com o legado que está a deixar e se preocupar também com o caminho que o povo iria percorrer naquele dado momento. O interessante dentro da palavra é que o povo de Israel não estava guardando a aliança feita com Deus. Então, a grande questão é o que fazer. A primeira grande atitude de Josué é que ele reúne o povo. Ele reúne o povo e começa a fazer uma convocação nesta liderança, a falar acerca do povo, das tribos e implicitamente da família. Ele vai chamar lá os anciões, vai chamar os juízes, vai chamar os oficiais. Josué mostra os efeitos que Deus fez ao longo da história de Israel. O povo começa a olhar pelo retrovisor. E essa noite, ou este dia, essa tarde, independente da hora em que você está assistindo esse vídeo, eu convido a todos nós a olharmos para lá atrás, olharmos no retrovisor. E olhando no retrovisor, a gente vai ver a imensa graça de Deus em nossas vidas e repousando sobre a nossa família. Podemos ver 4 grandes atitudes que Josué vai descrever sobre a pessoa de Deus dentro do capítulo 24. Josué, ele vai relembrar ao povo o chamado dos seus pais, ou seja, dos patriarcas, o chamado em Abraão, em Isaac, em Jacó. Mas também ele vai falar sobre Moisés e vai falar também sobre Arão. Josué, ele faz com que o povo olhe para tudo aquilo que Deus fez lá atrás. E nesses feitos ele também vai lembrar o livramento que Deus deu ao povo no Êxodo, no Egito, quando Deus libertou através de Moisés. Ele também vai falar das vitórias que foram conquistadas na Transjordânia, e com essas vitórias a promessa do povo está agora em Canaã, repousado. Mas aí surge um grande desafio. E já acredito que todos nós saibamos que família, dependendo da situação, é um grande desafio. Um grande desafio para a conquista, um grande desafio para apaziguar, muitas vezes, as contendas que ocorrem no meio. Mas é um grande desafio e eu gostaria que possamos prestar bastante atenção nos desafios que são levantados dentro do capítulo 24 aqui de Josué. As famílias estavam corrompidas e deviam restaurar o altar. Mas de que forma? De que forma a gente agora deve restaurar o altar que está quebrado, restaurar o altar que está corrompido, restaurar o altar que Deus estabeleceu na questão da família, mas como não estavam seguindo a sua vontade, esse altar agora se encontra manchado. E quando a gente vai ver o que é o altar é lugar de adoração, o altar é lugar de entrega, o altar é lugar de louvar a Deus. Mas a família tem uma suma importância dentro deste serviço, dentro deste ministério. O que fazer? Josué toma 3 grandes atitudes. Dentro do capítulo 24, verso 14, a primeira questão que Josué levanta é que devemos restaurar o altar familiar, temendo a Deus. Ele diz que o primeiro ponto aqui é temer ao Senhor. E quando nós vamos olhar o significado da palavra temer, a palavra temer tem o significado de reverenciar, honrar e ainda adorar. Mas também pode ser levado a um significado como pavor. Quando a gente teme a Deus,
é uma absoluta reverência e admiração pelo Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Esse temor ao Senhor não é um ato imposto. Deus ele não nos obriga a temê-lo. Este ato de temor deve ser um ato de amor, um ato de adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, de honrá-lo, de estar diante da sua perfeita vontade. Muitos de nós apenas adoramos a Deus em uma entrega religiosa. Se olharmos o capítulo 1 de Isaías, Isaías vai descrever como o povo de Judá estava adorando a Deus. Não, o povo não estava deixando de ir para a igreja ou deixando de ir para o templo. O povo não estava deixando de ofertar. O povo não estava deixando de adorar a Deus. Apenas na sua visão religiosa. Ao ponto de Deus diz que está enfadado daquilo, a ponto de Deus dizer que está cansado de tudo aquilo que o povo está oferecendo. Nós não devemos temer a Deus pela simples questão de ter medo dele. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Deus quer que a gente reverencie o seu nome. Deus quer que a gente honre o seu nome. Deus quer que a gente adore a ele. Champlin ele vai falar acerca do seu comentário do livro de Josué. Ele vai dizer que Josué usa as palavras-chave para a questão da adoração a Yahvé, para a questão do serviço. Ele vai dizer que Josué usa as palavras temer, andar, amar, servir e guardar os mandamentos. Tudo isso Josué implica dentro deste texto que nós lemos em Josué capítulo 24, 15. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, como diz o escritor aos Provérbios. Temer ao Senhor é essencial para restaurarmos o altar. Temer ao Senhor é saber que Ele deve ser o centro de nossa vida, o centro da nossa família. E o primeiro ponto que Josué levanta é justamente temer a Deus. Podemos verificar dentro do texto que o temor ao Senhor aqui está implicado em uma adoração singular. Não é plural. Não deve ter uma adoração pluralista de ter outra divindade a ser adorada. Mas é algo singular. É direcionado. É apenas para o Senhor, nosso Deus. Para o Senhor, o Todo-Poderoso. O segundo ponto que Josué levanta aqui é a questão que devemos servir a Deus. Servindo, ele diz o primeiro ponto, temei ao Senhor, e o segundo dele diz, servir. O interessante dessa palavra servir, ela é muito abrangente. Ela não implica apenas em um trabalho, mas implica também no culto, na adoração ao culto. E servir ao Senhor está numa esfera que inclui tudo em nossas vidas. A nossa vida deve ser de um pleno serviço a Deus, de um complemento, de algo feito para o Senhor. Deve ser com toda a completude para o servi-lo. Mas o povo aqui, ele não estava servindo como devia, porque dentro deste serviço a gente pode levantar 2 pontos depois. Servir ao Senhor implica não pela metade. Não devemos servir a Deus pela metade. Nossa família não deve ir servir a Deus pela metade. Nossa família não deve estar no altar pela metade. Porque o primeiro podemos separar aqui como um subponto de servir é integridade. Seria algo em uma condição que se entrega por inteiro. É uma qualidade do que não foi diminuído, ou seja, não tem uma diminuição, não tem uma divisão. Quando nós servimos a Deus com integridade, servimos a Deus por completo. E servir a Deus por completo é saber que tudo aquilo que nós possamos adorar, oferecer a Ele no culto, deve ser de uma forma de um coração não repartido, de um ânimo não dobre,
mas de uma visão inteiramente com o reino, de uma visão inteiramente com o altar, sem uma dubiedade, sem uma questão de um pensamento fora do trono, fora da graça de Deus. Quando nós servimos ao Senhor com integridade, servimos a Ele com uma grande, podemos dizer que inteireza de espírito. Interessante é que Paulo ele vai falar lá em Romanos capítulo 12, verso 1, dizendo apenas uma parte do texto. Ele vai dizer: peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo. Se ofereçam a Deus completamente como um sacrifício vivo. Não há uma metade no sacrifício. Ou se entrega por inteiro, ou não vai fazer nada. Ou a sua família está inteiramente dentro na graça do Senhor, ou temos que pedir a Deus para que ela possa se encontrar nos eixos, para assim estar diante da sua vontade. Para que assim o altar da família possa ser restaurado, deve haver uma completude. Devemos servir a Deus, como vimos, com alegria, como diz lá o Salmo 100, verso 2. Devemos servir a Deus com alegria. Devemos servir a Deus com integridade, mas também devemos servir a Deus, como diz o outro ponto aqui, com fidelidade. E quando olhamos a palavra fidelidade, ela vem de uma raiz hebraica, emet, que significa verdade. Porque muitos adoram, muitos servem a Deus em mentira. Como podemos ver isso? Por mais que façamos, a gente pode até chamar a atenção de alguém. Alguém pode até dizer: olha, essa família é uma bênção. A família, ela serve a Deus inteiramente, é uma família que sempre está na igreja, sempre está ali trabalhando para o Senhor. Só que Deus, ele vê o que os homens não vê. Deus vê o coração e vê a intenção do que está sendo feito. A gente até pode ver superficialmente que Israel estava agora desfrutando da bênção do Senhor, está agora na terra prometida. A Bíblia vai dizer aqui que o povo estava em repouso. Repouso é descansado. O povo estava descansado de todos os inimigos. Não havia um perigo ao redor, porque Deus tinha dado repouso ao povo. O povo estava em repouso. Só que o povo não estava adorando a Deus com integridade, não estava adorando a Deus com fidelidade, porque estava se corrompendo com os deuses pagãos das outras nações. Então não havia uma adoração verdadeira, havia uma falsa adoração. E Deus é aquele que prescruta toda a nossa mente e os nossos desejos. Deus é quem prescruta a nossa família. Deus é quem deve governar a nossa casa. Que Deus possa estar no centro da nossa família. Quando a gente não coloca Deus na frente da nossa família, a gente não vai poder ter o que nós mencionamos na introdução. Que a família ela não vai ter a questão de alegria, de celebração de vida, mas apenas de contenda, de desânimo. O povo de Israel estava aqui a não servir com integridade e não servir com fidelidade ao Senhor. Estavam servindo da forma que eles achavam que era certo. E aí a gente chega ao terceiro ponto. Que o terceiro ponto é justamente que devemos jogar fora, para restaurar o altar familiar, a gente deve abandonar os deuses. Esse ponto é muito interessante, abandonar os deuses. Porque alguns podem dizer: eu não sou idólatra, eu não tenho nenhuma imagem na minha casa. Eu não tenho nenhum quadro na minha casa, eu não tenho nenhum terafim na minha casa.
Mas quando a gente vê o que significa, ou que está bem amplo aqui na questão de abandonar os deuses. Abandonar os deuses, segundo o comentário de Wisber, ele vai dizer que Josué não estava sugerindo que o povo poderia escolher adorar os falsos deuses da terra que Deus aceitava esse comportamento. Não havia outra opção senão adorar o Senhor, porque implicitamente ou incuravelmente nós somos religiosos. Se não adorarmos a Deus completamente, a gente vai adorar outra coisa. E aí o sentido de idolatria, ou de adoração, ou de abandono aos deuses é também uma substituição naquilo que deve ser adorado perfeitamente, completamente, inteiramente, que é o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se nós não adoramos a Deus com interesse e com fidelidade, vamos estar com pensamentos dúbios. Se a nossa família não está entregue dentro daquilo que Deus quer, ou uma adoração, um altar restaurado, vamos estar adorando outras coisas. O que Josué queria deixar claro é que o povo não poderia fazer as duas coisas. O povo não poderia de forma alguma adorar a Deus e adorar aos ídolos. O povo não poderia de forma alguma estar servindo a Deus e servir aos ídolos. O povo não poderia de forma alguma estar com integridade a Deus e com integridade aos ídolos. O povo não poderia servir com fidelidade a Deus e servir com fidelidade aos ídolos. Deveria ter de tomar uma atitude. E aí a gente vai ver que dentro da Bíblia a gente nos deparamos com algumas perguntas que são feitas referente a esse contexto. Josué ele vai levantar a questão aqui no versículo 15, que porém se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estão da além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitas. Quando a gente olha ou nos deparamos com a Bíblia, a gente vai ver que Elias também fez isso em 1 Reis, capítulo 18, 21, quando ele estava diante do povo e disse: olha, vocês estão oscilando em dois pensamentos, ou em duas opiniões. Se quer servir ao Senhor, sirva, mas se quer seguir a Baal, sigam. E a Bíblia vai dizer que o povo, porém, nada respondeu. Mais tarde, Jesus ele vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus, ou serve ao dinheiro, ou o que o Senhor estava dizendo é que a gente iria amar a um e odiar ao outro, ou iria amar ao outro e odiar ao outro. Então não deveria, de forma alguma, ter esses pensamentos dúbios. Ou a gente serve a Deus verdadeiramente com integridade, serve a Deus verdadeiramente com fidelidade, ou não serve. Ou a nossa família está inteiramente dentro da palavra do Senhor, ou a gente necessita todo dia restaurar o altar para que nos encontremos diante da vontade de Deus. Josué, nessa reunião do povo, parece que a gente pode imaginar isso que Josué faz. É como se Josué pegasse a sua família, levasse diante de todo o povo e diz: olha, se vocês não querem servir a Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué mostra o seu anúncio diante do povo, a sua escolha diante do povo. Ele estava consagrando ali a sua família diante do altar de Deus, dizendo que a sua família, mesmo que fosse minoria dentro daquela reunião, eles seriam fiéis e seriam íntegros diante de Deus. Não se corrompa com a maioria. A maioria não fala o que é a verdade de Deus. Josué estava aqui em uma pequena escala, mas Josué, ele anuncia a vontade de servir ao Senhor
com integridade. Porque a família que está na Bíblia é o modelo que Deus quer para a tua vida. Devemos ter a grande impressão do que Josué ele faz aqui. O dever que os pais têm de ajudar seus familiares a fazer escolhas certas. O filho aqui, ou a sua esposa, era guiado pela a questão da escolha do pai. Os maridos têm uma grande responsabilidade diante da família, como também as esposas têm uma grande responsabilidade diante da família, como os filhos também têm uma grande responsabilidade dentro da família. O pai, ele deve 3 coisas aqui à sua família. 3 coisas. E é bom você anotar. Anote. Os 3 pontos que o pai aqui é importante. Os pais são importantes diante dos seus filhos. O que eles ensinam diante dos seus filhos. Primeira coisa dela, exemplo. A segunda, exemplo. E a terceira, exemplo. Quando a gente dá exemplo, quando fazemos aquilo que pregamos, estamos dando exemplo. E nada melhor de quando a gente faz aquilo que a Bíblia nos manda fazer. Que os nossos filhos vão ver isto e vão copiar o exemplo do pai. O exemplo dos pais, melhor dizendo. Josué deu exemplo de seus familiares e também a todo Israel, que estava debaixo de suas ordens. Ele, como um grande líder que ali estava, ele não estava no representativo apenas dentro da sua família, mas ele estava representando o povo. E ele dá ali ele faz ali a sua escolha em dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Família e sociedade brasileira, não temos como restaurar o nosso altar sem ser pelas graciosas mãos de Deus. Ele é o único que pode restaurar aquilo que está quebrado. Não há outro caminho a não ser a cruz. Que Cristo venha a ser o nosso único Senhor e o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família. A nossa família deve estar nos pés do Senhor. Que possamos restaurar o altar da nossa família, para que ela possa ser um grande canal de bênção, aonde quer que estejamos, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na escola. Que qualquer um que possa ver, possa dizer: essa família verdadeiramente serve ao Senhor. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus e até a próxima. Que Deus assim vos abençoe.